Tá? Só oficializar boa noite para vocês aí, tá? Então, eu vou continuar com a parte do I2C aqui. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Perfeito, senhor. Beleza. Muito bem, meus queridos. Então, eu vou só para comentar aqui. Vocês conseguem ver o Moodle aqui, pessoal? Sim, professor. Sim. Muito bem. Eu deixei dois exemplos aqui de uso da porta I2C, tá, pessoal? Para vocês. Eu já vou mostrar aqui o PDF. Eu não vou ainda implementar, mas para quem quiser, mas como é que eu faço? Então já está ali os exemplos de código ali, tudo comentadinho. Eu vou abrir aqui, ó. Tem um. Vocês conseguem ver o PDF aí, pessoal? Sim, professor. Então aqui eu tenho um exemplo que eu montei, que a gente vai conversar hoje, o PCF 8574, e acionando um display por essa porta aqui, vejam, ela está ligada por I2C no microcontrolador. Então, na verdade, eu não estou acionando o display nos I/Os do microcontrolador, e sim nos I/Os da porta PCF. Como é que faz isso? Está aqui o código. Todinho aqui, descrito ali as funções, uma por uma. Nós vamos discutir tudo isso aí, tá? Mas já deixei ali disponível para quem quiser olhar, ou enfim, quiser dar uma corrida, né? Olhar para frente e ver o que eu vou discutir, tá aqui. Segundo exemplo também, tá? Aqui está uma discussão do porquê que a gente vai fazer isso, tá? A gente, como eu comentei na aula passada, estrategicamente a gente pode utilizar a porta I2C de duas maneiras, né, pelo menos. Né? Uma delas é emulando a porta, ou seja, tu controla os estados, levanta o bit, baixa o bit, dá um delay, isso é um jeito de fazer, então, é a emulação da porta I2C. E a outra é utilizando a interface que o microcontrolador disponibiliza, se o microcontrolador, obviamente, tiver essa porta. No caso do Cortex, eles têm essa porta I2C. Porém, no Proteus, ela não está implementada. Não sei por quê. Tá? Já procurei na internet por alguma razão lá, os caras não implementaram isso aí, não está documentado o porquê, tá? Mas não está implementada a porta I2C no Cortex. Está implementada o ART, mas não está implementada o I2C e o SPI. Então, eu, de qualquer maneira, vou mostrar como é que a gente procederia se a porta estivesse funcionando, ou seja, usando as funções do Cube, e depois emulando essas funções né, por meio dos pinos de I/O. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim, Ok, professor. professor. Então isso é uma limitação do Proteus, tá, pessoal? Por que os infelizes não implementaram isso? Eu não sei, tá? Mas o fato é que se vocês vão fazer o código todinho certinho lá, se vocês tentarem rodar no Proteus, o I/O fica morto ali, tá? Eles têm algum problema ali na implementação dos I/Os e das interfaces. O ART, não sei por que essa está implementada, talvez seja um módulo que eles utilizem em vários microcontroladores, né? Mas especificamente o SPI e o I2C não vai funcionar. Então eu mostro como se estivesse funcionando, para que vocês saibam utilizar as funções do Cube, e depois eu mostro como emular, caso então o dispositivo ou o software que vocês venham a utilizar na simulação não tenha, como é o caso do Proteus, né, não tenha implementado essa função internamente, e vocês tenham que então fazer na unha, né, vamos dizer assim, as funções, tá?
Então, eu já coloquei o código aqui todo comentado, então vocês vão ver que é bem tranquilo de seguir ali, tá? Eu vou abordar isso aqui mais à frente, mas já estou comentando para vocês, então, que eu já disponibilizei esse material para vocês, certo? Vocês conseguem ver o PowerPoint aqui, pessoal? Sim, que é mostrando dois pronto. 24 LC02, é isso? Isso aí. Ok. Então, nós estávamos na última aula falando a respeito do protocolo em si, né, I2C. Eu havia comentado então para vocês, né, que emulando, né, a porta são necessárias 5 funções básicas, né, as primitivas aí do I2C, que é a função init, start, stop, escreve um byte e lê um byte. Então, como eu comentei para vocês, tá? Elas estão aqui, as funções, por isso que por isso que eu não coloquei, desculpe, por isso que eu não coloquei essas funções na apresentação, elas estão aqui no PDF, tá? Então, a declaração dos pinos, né? As funções lá de I/O, as declarações das funções, I2C init, start, stop, escreve e lê um byte. Tá? Então, exatamente a mesma coisa. E aqui embaixo, então, o código só tem o mínimo necessário, né? As funções de delay, que a gente já tinha usado lá com o display LCD, inclusive, e as funções, então, as implementações, né? O I2C init, o start, o stop, o escreve um byte e o lê, opa, isso, e o lê um byte, tá? Então, são essas as implementações, né, que eu estou me referindo aqui na apresentação, né? Essas 5 funções, essas 5 primitivos, então está ali no PDF, eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso aqui a apresentação. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Muito bem, queridos. Então eu vou tirar minha cara feia daqui. Pronto, aí vai ficar a tela maior aqui para a gente continuar trabalhando. Então, como eu disse, tem ali no PDF ali as funções, basta copiar e colar ali que vocês vão conseguir trabalhar com essas funções. O importante é como utilizar isso aqui. Então, como exemplo, né, eu mostrei aqui na aula passada, né, o acesso à memória, né, então escrever um byte, ler um byte seria o mínimo, né, para se fazer o acesso a uma memória. Então, eu exemplifiquei isso aí com uma memória chamada 24LC02, que é a memória que normalmente é utilizada nesses SD, Smart Card, e é um dos Smart Cards que a gente tem lá no laboratório lá da PUC. Tá? Então, essa memória, então, 24LC02 é uma memória que tem uma estrutura do tipo 8x8, né? São 8 bits de endereço e 8 bits de dados, né? E graças então ao protocolo I2C, eu consigo fazer a conexão dessa memória utilizando apenas um par de fios, né? O pino SDA e o pino SL, serial data e o serial clock. Se eu tivesse uma memória física, né, uma memória, essencialmente uma memória, né, que não fosse do tipo I2C, né, eu precisaria ter 19 pinos para conectar a memória ao processador, ou ao microcontrolador. Né? 8 pinos de endereço, 8 pinos de dado e 3 pinos de controle, né? Que seriam o chip select, o output enable e o write enable. Tá? Então, isso eu consigo simplificar significativamente, né?
e consigo, então, utilizando essa interface 2C, conectar essa mesma memória, né, em vez de 19 pinos, né, por apenas 2 pinos. E ainda com a vantagem, né, que eu implementando, eu tendo essa interface 2C, eu além de ligar uma memória de 8 por 8, né, eu ainda poderia conectar mais 7 memórias nesse mesmo barramento I2C. Então, até 8 dispositivos de memória eu posso conectar no barramento I2C, num único barramento I2C, e ainda me sobrariam 120 endereços disponíveis para colocar outros dispositivos periféricos. E eu continuaria utilizando apenas 2 fios. Então, esse barramento I2C ele é bastante interessante de se utilizar. Simplifica muito o hardware. No caso do hardware, a gente já viu, mostrei para vocês, basicamente são 2 resistores, né, e mais nada. Então, a memória aqui, né, a 24LC02, né, 2 pinos ela é um DIPzinho de 8 pininhos, né, ou SMD de 8 pininhos. 2 pinos são de alimentação, um é o Write Protect, 3 são para selecionar qual é a memória física que eu estou me referindo, e 2 pinos, então, para fechar aí os 8 pinos do dispositivo, os 2 pinos ali do barramento I2C. Então, para eu exemplifiquei aqui, né, que eu quero escrever, né, uma letra X na posição 2 de memória, tá? Então, dei esse exemplo aqui, né? Eu tenho que saber qual é o endereço físico da memória, né? Então, o endereço físico, né, o slave address, né, do dispositivo de memória vai ser 1010, e os outros 3 bits, os 3 bits menos significativos dos 7 bits do slave address, então dependem, né, dos 3 pinos do dispositivo, né, que contém, então, as combinações aqui dos bits de endereços para endereçar a memória física, não o endereço lógico, mas o endereço físico. Então, de 000 até 111, né? Então, são as combinações desses 3 bits aqui, e isso, então, fecharia, né, os 7 bits do slave address. E o último bit, então, é a operação, 0 é escrita, 1 é leitura aí da memória. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor? Muito tranquilo. Então, eu exemplifiquei, né? Quero escrever na memória um X na posição 2. Né? Então, eu mostrei aqui o datasheet, né? Como é que eles sinalizam o comportamento do I2C, né? E isso remete àquelas funções ali, né? Que eu estava comentando para vocês, de inicialização, start, stop, o escreve byte e um lê o byte. Aqui, né, nesse diagrama de tempo aqui, não está contemplada a função de inicialização, eles já imaginam que vocês já inicializaram o barramento, então simplesmente é o que trafega ali entre o microcontrolador e a memória para que o dispositivo, o mestre, escreva na memória numa determinada posição um determinado valor. No meu caso, o exemplo, né, escrever 2, escrever X na posição 2 de memória. Então, para escrever um byte numa memória, veja, uma memória de tamanho 8 por 8. Daqui a pouco eu vou mostrar que tem outros tipos de memória. Então, escrever um byte nessa memória seria mandar um start, mandar o endereço, o slave address aqui, com a opção de escrita, receber um acknowledge, mandar um endereço, receber um acknowledge, mandar um dado, receber um acknowledge e, por fim, encerrar com um stop. Então, eu complementei ali na documentação mesmo, né? Botei ali os valores uns e zeros ali para
deixar mais completinho, né, o timing ali, né, que eles estão mostrando, né? E então exemplificando aqui, né, que eu poderia mandar de 0 a FF, mandei o valor 2, né, e posso escrever qualquer valor entre 0 e FF, estou mandando a letra X ou o número 78 hexadecimal. Então, olhando ali, né, para as funções que eu escrevi, né, eu teria que mandar essa sequência de eventos aqui, né, então traçando, né, uma correspondência entre um e outro, né, o bloquinho, o start, né, então é a função I2C start, o que escreve ali o endereço, né, então é o I2C write, recebe um acknowledge, manda agora o anterior era o slave address, né? A gente não dá para confundir o slave address com o address que é a posição de memória, né? Então agora eu estou mandando a posição de memória, recebo um acknowledge da informação, mando um dado, o X, né? Recebo um acknowledge e como não tem mais nada para escrever, mando um stop. Depois eu aguardo por 10 milissegundos para a memória processar, né, essa informação. Se eu quiser escrever mais de 1 byte, então tem uma modalidade. Se eu quiser escrever 50 bytes, eu faço um for, né? Escrevendo 50 vezes isso aqui, eu consigo escrever 50 caracteres. Tranquilo, pessoal? Viu, professor? Esse delay IMS, por que tem essa função delay IMS? Aqui é o hall delay das funções do Cube. Aqui eu só quis dizer que era um delay em milissegundos de 10 milissegundos. Tá? Seria o hall Ah, tá. entre parênteses 10. Tranquilo, Samuel? Tranquilo. Se eu quiser escrever 50 caracteres, eu faço um for chamando 50 vezes essa função aqui. Vocês concordam? Só trocando o argumento e o endereço aqui, né? E mandando um novo dado. Certo, pessoal? Sim, que nem aquele Sim, que o professor. professor fez, né? Só que se eu fizer isso, cada caractere que eu mandar vai demorar 10 milissegundos. Vocês concordam? Sim. Fazer Sim. todo esse processo e depois vai aguardar 10 milissegundos. Pois bem, tem um outro jeito de fazer isso, tá? Que é o escrever de forma paginada. Só que no caso da memória, essa página tem tamanho máximo de 8, tá, pessoal? Mas se eu quiser escrever 15, então você vai ter que escrever 2 vezes paginado. Tá? É sempre múltiplos de até 8 caracteres. Tá? Então, uma vez eu mandaria os 8 e os outros 7 para fechar os 15. Qual é a 8 bytes, né? Isso. Qual é a vantagem, né, de eu escrever de forma paginada? É que o delay é somente dado no final da escrita da totalidade dos dados que eu for mandar para essa página. Tá? Então, eu consigo escrever até 8 vezes mais rápido, né, se a minha página preencher sempre de 8 em 8, de 8 em 8 bytes. Tá? Então, é um outro jeito de fazer isso aí. Para, então, se utilizar desse expediente, né, o processo é muito parecido, né, eu mando o control byte ali, né, que é o slave address do dispositivo, digo qual é o endereço inicial da página, e aí depois aqui eu vou mandando até 8 caracteres, né, aí depende do que eu quero fazer, né. Eu mando um dado, recebo um acknowledge, mando um dado, recebo um acknowledge, mando um dado, recebo um acknowledge, e no final eu dou um stop. Tá? Então, eu escrevo então desse jeito, né? N caracteres ou N bytes. A gente tem que ter só um cuidado, se eu escrever 9, tá, pessoal? Ele vai escrever os 8 na página e o 9º byte ele vai sobrescrever no primeiro byte da página. Tá? Então, o cara pode achar que está escrevendo, eu vou mandar 64 bytes. Ele escreveu 8 vezes a mesma coisa numa única página.
Tá? Ele vai sobrescrever todos os demais valores. Tá? Então tem que cuidar isso aí. Então, se eu quisesse escrever um string, eu mostrei ali para vocês, né, desde que o string aí tenha tamanho máximo de 8, né, então o código seria esse aqui, né, eu faria um laço de controle, enquanto eu não chegar ao /0 ou o contador de caracteres não chegar ao número de 8, eu fico mandando o dado, quando chegar numa dessas condições, ele dá um stop e dá um delay. Ok? Tranquilo aí, pessoal? No Tranquilo, caso, professor. ele vai mandar a string e vai contar o tamanho dela. Ele tá contando aqui o número de caracteres da string, né? E se por um acaso a string exceder aos 8 bytes, ele para em 8, para não sobrescrever o dado. Tá? Então, ele escreve até 8 caracteres, né, usando essa função. Ah, interessante. Acima disso aí, ele para. Ok? Se eu quiser ler 1 byte na memória, né, então o processo é um pouquinho mais complicado, né, porque inicialmente eu tenho que mandar dizendo que eu vou escrever na memória, informar qual é o endereço, e antes de mandar o dado eu dou um stop e um novo start, né, o que eles chamam de restart. Então, com isso, o endereço que eu enviei, o último endereço que enviei, fica acumulado lá no registrador interno da memória. E aí, quando eu der um restart aqui e agora dizer que eu quero ler, ele vai entender que é referente ao último endereço que eu enviei. E aí ele faz a leitura e manda um não ACK para dizer que eu quero interromper o processo de leitura. E aí, então, eu mostrei isso aqui, né, a complementação né, do timing ali do datasheet, né? E aqui o exemplo, então, né, de como é que eu faria, então, esse processo. Dou start, mando dizendo que eu vou escrever, digo qual o endereço que eu vou escrever, dou um stop e um novo start, ou seja, fica valendo esse endereço que está aqui, e agora eu digo que eu quero ler. Ler quem? Esse endereço. Aí no final eu mando um não ACK, ou seja, eu mando 0xFF, e por fim um stop e retorno aquilo que eu fiz de leitura na porta I2C. Se eu quiser ler mais de 1 byte, aí eu posso ler quantos bytes quiser, não tem um limite de tamanho de página, aí o tamanho que vocês especificarem. Então, só um detalhe aqui, não sei se vocês repararam, onde é que está o delay aqui da leitura, pessoal? Resposta, não tem delay. A escrita, Por quê? a leitura não tem. Ok? Alguém Por quê, pergunta? professor? Oi, desculpe. Por quê? Porque, Por que que porque não tem? ele mede em ciclos de clock? Não, não. Eu faço sempre essa analogia, é o Everton, é isso? Isso, professor. Tá. Everton, eu faço uma analogia se tu põe um pendrive no teu computador, tá? E tu manda escrever um arquivo e depois tu manda ler um arquivo. Qual das duas operações o computador faz mais rápido? Escrever um arquivo no pendrive ou ler um arquivo do pendrive? Vê um arquivo. Isso. Por quê? Porque na leitura ele não tem que dar delay, mas na escrita ele precisa, tá? Então isso é uma característica da memória E2 Pro. Tá bom, Everton? Tá bom, professor. Então ler, eu não preciso esperar nada, tá? Ler, basta ler. Agora escrever, no final da escrita eu tenho que dar um delay. Tá certo? É o tempo que ele leva para escrever, né? Isso, isso. Tá? Então escrever demora, ler é rápido. Tá, pessoal? Então, a leitura de 1 byte ou de
N bytes, tá? É o mesmo e não tem delay, tá? Então, para a leitura de N bytes, o que eu vou fazendo? Em vez de mandar um não ACK, eu vou dando ACK, ACK, ACK. E o último byte, então eu digo não ACK. Aí eu estou informando que aquele é o último byte que eu quero ler. E aí a memória para de incrementar o contador interno dela, o contador de endereço dela. Ficou claro isso, pessoal? Sim, professor. Sim. Muito bem. Então aqui eu complementei a temporização e, então, eu fiquei aqui, na última aula, eu vou deixar como sugestão para vocês de exercício, tentar inscrever, eu fiz o main page write e agora peço para vocês fazerem, com base no que eu apresentei aqui, o main page read, E o que vai passar como argumento? Um ponteiro para um char, ou seja, um vetor de caracteres que vocês vão devolver ali, E quantos caracteres, vai ser retornado, nessa leitura. Ok? Entendeu? Isso. Ok. Bueno, o I2C não se limita só a memórias, Tem, como eu disse para vocês, ele é um barramento que utiliza muitos dispositivos diferentes, tá? Um que é muito interessante de se utilizar aí, tá, pessoal, é esse dispositivo aí chamado PCF8574. Ele é um I/O expander, Ele permite criar novas portas para o microcontrolador a partir do barramento I2C que tu conecta entre o I/O expander e o microcontrolador. Ou seja, o microcontrolador consegue fazer o acionamento dos pinos de I/O de um desses 8 aqui, utilizando apenas 2 pinos de I/O. Tá? Então, como vocês podem colocar, dá para ver aqui, eu tenho 3 pinos de endereçamento físico aqui, então eu poderia botar até 8 I/O expander, Então, como cada I/O expander tem 8 pinos, 8 I/O expanders seriam 64 pinos. E todos esses 64 pinos aqui são controlados por um único par de fios. Tá? Então dá para fazer uma luz de pinheirinho aí com um monte de LED aí, tá? Usando só 2 pinos do microcontrolador. Ficou claro esse comentário, né, pessoal? Sim, professor. E como vocês têm 2 tipos de PCF 8574, um chamado PCF 8574 e o outro chamado PCF 8574A, por eles serem de part numbers diferentes, eles têm slave address diferentes. Então, isso aí foi uma forma que o fabricante fez para não acrescentar um pino a mais aqui no dispositivo e poder cascatear não 8, mas 16 I/O expander no mesmo barramento. Isso aí seria um circuito desse tipo aqui. Tá? Então, 8 PCFs 8574 e 8 PCFs 8574A no mesmo barramento I2C. Então, eu poderia controlar aqui por um único par de fios 128 pinos de I/O. Tá? Então, permite aí que se construa displays, se construa interfaces aí bem interessantes utilizando esse dispositivo. Tá? Isso traz uma série de benefícios aí. E eu mostrei para vocês, não sei se vocês perceberam ali, como exemplo aqui, deixei aqui como exemplo, da porta de teste, que é aqui o dispositivo PCF 8574, controlando aqui o meu display, E eu só estou gastando 2 pinos do I/O aqui, do microcontrolador, para acionar aqui um display de 7 segmentos. Tá? Que eu precisaria, no mínimo, de 7 pinos, De outra forma, eu precisaria, no mínimo, 7 pinos. Tá? Professor, isso é um seisinho.
É um CIzinho. Tá bom. Então, pensa assim, né, Everton? Se eu quiser botar um display com 16 dígitos aqui, eu continuaria só utilizando 2 pinos aqui do microcontrolador, tá? E o resto... E, no caso, esse é o CI que vem naquele shield que o pessoal às vezes liga display via I2C. Exatamente. Tá? Então, Isso tem na praça para comprar em casa. tem a rodo, hein? Tá? Então, Bom, eu gosto de dar isso aqui como exemplo, porque isso é bastante útil, né? sim. Dispositivo aí permite eu construir circuitos bem complicados, né? E a placa de circuito impresso vai ter 4 fios. O Sim, VCC, sim, diminui o pino do micro, né? Lá. VCC, GND, o SDA e o SL. Ponto. Essa é a minha, é o meu painel vai ficar na frente do equipamento. 4 fiozinhos só controlo o painel com 16 displays aí. Tá? Então, simplifica barbaramente aí o hardware. Tá? Então, eu gosto de mostrar esse exemplo desse aí. Tá? E como é que eu uso ele? Vocês vão ver, é bem simples. Tá? É, o PCF 8574 é mais fácil de ler e escrever pela porta I2C do que a memória, tá? Porque a memória, você precisa informar em qual endereço que você quer ler ou que você quer escrever. No caso do PCF, né, não há dúvidas, né? Se você diz que você quer ler aquele CI ou que você quer escrever naquele CI, não precisa fornecer nenhuma informação a mais, né? É só dizer quero ler ou só dizer quero escrever. Tá? Então, o ciclo de leitura e escrita é bem direto. Vou mostrar aqui. Como é que é um ciclo de escrita no PCF? Você dá o pulso de start, diz qual é o endereço físico do dispositivo, diz que você quer escrever, vai receber o acknowledge, você manda o dado que você quer escrever, recebe o acknowledge e manda um stop. Só. Então, ó, start, aonde que está o chip, qual o dado e um stop. E a leitura é exatamente a mesma coisa, só que muda a opção ler. Então você dá um start, diz que o endereço do físico, né, do chip, né, dizendo que é leitura, recebe um acknowledge, lê um dado, manda NAC, porque eu só quero ler um dado. Se eu quisesse ler 10, AC, no último NAC. Tá? Manda um NAC e manda um stop. Então, I2C start, escreve, o outro endereço era 40, porque era escrita, o 41 é leitura. Lê, manda um stop. Tá? Então, a função é bem simplesinha de se trabalhar. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim, professor. E eu vou mostrar também, né, na sequência aí da aula, né, um RTC externo. Né? A gente sabe que o Cortex tem um relógio de tempo real, né, interno. Mas digamos que a gente tivesse um Cortex que não tem um RTC interno. Bom, então a gente pode colocar um RTC externo. Qual é o CI que a gente pode utilizar? Então, um deles, né, tem uma penca aí, tá, de circuitos RTC, tá? Um deles é esse DS1338. Aí implementa, então, um relógio calendário completo e se comunica aí com o microcontrolador por meio de uma porta I2C. Ou seja, você só vai gastar 2 pininhos do microcontrolador. Se você já tem uma porta I2C, então não vai gastar nenhum pino a mais. Esse RTC, né, esse relógio de tempo real, ele fisicamente ele é um dispositivo de 8 pinos, né? No caso aqui do DS1338, 2 pinos são para a porta I2C, 2 pinos são para alimentação, eu até nem representei aqui o VCC e o GND. 2 pinos são para o cristal,
Então, vejam, o relógio sempre usa esse cristalzinho aqui de 32.768 Hz, tá? Para implementar, então, o relógio. E os últimos dois pinos do RTC, um é a tensão VBAT, para fazer com que, quando vocês desligarem a alimentação, né, da placa, o, o relógio continue trabalhando ali, né? Então, se desligou todo o circuito, o relógio não perde a informação, continua contando o tempo. E ele tem um pininho aqui, serve para duas finalidades. Eu vou discutir aqui a que eu acho mais útil para nós, né? É um feedback visual, né? Você pode utilizar ali, né, desse pino de saída aqui, né? Que é para informar vocês, né, pessoal, que o relógio está andando, né? Como é que eu vou saber se o relógio está funcionando ou não, né? Então, ele tem um pino de saída que pode ser programado para que quando a alimentação estiver funcionando, esse pino aqui está sinalizando aqui por um LED, né, um determinado status. Vejam, se eu desligar a alimentação, esse pino aqui é desabilitado, para não consumir energia exatamente da bateria. A bateria só vai fornecer energia para o relógio interno aqui do RTC. Tá? Quando você alimentar com a alimentação da placa que está ligada ao microcontrolador, bom, aí volta a funcionar o LEDzinho. Tá? Caso contrário, a bateria aqui só alimenta o circuito que mantém o calendário e o relógio andando. Ficou claro aí, pessoal? Sim, professor. Bom, qual é o endereço aqui do dispositivo? É esse cara aqui, 1001.000. Vejam, ele não tem aqueles pinos A2, A1 e A0. Conclusão, eu só consigo usar um chip DS1338 por barramento I2C. Eu não posso ter dois DS1338. Eu posso ter 16 PCF, eu posso ter 8 memórias, mas o RTC eu só consigo T1, porque ele não tem pinos aqui para manter mais de um RTC por barramento I2C. Em geral, o cara não vai precisar ter dois relógios, né? Isso é como se tu tivesse um relógio no braço direito, outro no esquerdo. Basta um, né, pessoal? Então, por esse motivo, né, eu acho que os caras não colocaram essa opção. Ah, mas se eu precisar dois RTCs no microcontrolador, bom, aí você vai ter que ter dois barramentos I2C, independentes. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Como é que ele funciona? Bom, pessoal, então eu tenho um mapa de memória aqui, né? Que eu tenho que preencher inicialmente o RTC para ele poder depois funcionar. Então, a gente pode enxergar, né, o DS1338 como se fosse uma memória E2PROM. A diferença é que, como ele é uma memória RAM, a escrita ou a leitura de memória não tem delay. No caso do E2PROM, a escrita tem delay, tá? Porque o dispositivo necessita de um tempo para fazer o processo de armazenamento dos dados. No caso aqui, como isso aqui é uma memória RAM, então não há essa necessidade de delay, embora haja necessidade de endereçamento. Então, o DS1338 seria como se fosse uma memória RAM com 64 posições. Então, vai do endereço 0 até a posição 63. Porém, das 64 posições de memória, as 8 primeiras servem para utilizar especificamente com o relógio. E as outras, então, 56 posições de memória, você pode utilizar aquilo ali como uma memória de rascunho para armazenar o que você quiser lá. Isso não vai afetar o relógio. Tá? Se eu escrever da posição 8 até a posição 63, não há
não afeta em nada o relógio. O que afeta o relógio são as posições de 0 até a posição 7. Tranquilo? Muito bem. Então, se eu quero escrever segundo, eu vou, então, escrever na posição 0 da memória. Se eu quiser escrever minuto, na posição 1. Se eu quero escrever a hora, na posição 2. Dia da semana, posição 3. Dia, mês e ano, posições 4, 5 e 6. Vejam, na escrita do segundo, existe um bit de controle ali, que é chamado clock out. Tá? Se vocês botarem 1, se vocês escreverem 1 nessa posição aqui, vocês suspendem o clock do relógio. Vocês congelam, tá? Então, o calendário e o relógio. Então, em geral, né, se escreve um 0 aqui para fazer funcionar, então, o circuito de relógio calendário. Ok? A posição, os outros 7 bits aqui, né, então são para armazenar a dezena e a unidade do segundo. Vejam lá, pessoal, isso está codificado em formato BCD. Tá? Então, os bits de 0 a 3 mexem com a unidade e os bits de 4 a 7, de 4 a 6, mexem com a dezena do segundo. Então, a unidade vai de 0 a 9. Então, vai da combinação 0, 0, 0, 0 até a combinação 1, 0, 0, 1. Tá? Isso forma a unidade do segundo. A dezena vai da combinação 0, 0, 0, que seria a dezena do segundo igual a 0, até 59, né? Então seria 9 aqui e 5 aqui. Né? 5 seria 1, 0, 1. Tá? Então, ele usa 3 bits dos 4 mais significativos para armazenar a dezena, e o último bit, então, aqui, como eu disse para vocês, coloque em 0 para que o relógio antes, se vocês colocarem com esse bit igual a 1, vocês travam o relógio. O minuto é o mesmo comentário, né? Vai de 0 até 59, né? 9 é 1001 e 5 é 101. E o último bit aqui, tanto faz se você escrever em 0 ou 1, não vai afetar o minuto. A hora, né? Então, é de 0 até 23, 59, 59, né? Então, a hora, né? O número maior seria 2 aqui e 3 aqui, né? Então, a unidade de hora tem 4 bits, né? Que vai do 0 até o 9. E a dezena vai só do 0 até o 2, né? Então, 2 bits não são utilizados. Dia da semana vai de 0 a 6, domingo é o 0, sábado é o 6, né? Então, os outros bits não são utilizados. A mesma coisa, o mesmo comentário, dia, mês e ano. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, senhor. Muito bem. O último detalhezinho para ele poder funcionar, vocês têm que escrever uma palavra de controle. Eu não vou ficar perdendo tempo para dizer, pessoal, a frequência é tal. No datasheet tem aqui a descrição de toda a palavra de controle aqui. Eu vou dar a sugestão de vocês escreverem x0, x1, 000. Tá? Se vocês mandarem essa palavra de controle aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão programar para que esse LED aqui pisque a cada 1 segundo. Ou seja, se vocês verem que esse LED está piscando, significa que vocês conseguiram escrever no I2C, no DS1338, a palavra X pode ser 01, eu vou imaginar aqui 0, né? Então 0001, 000, ou seja, 0x10, ou, né, 10 hexadecimal, na posição 7. Então, programa o relógio de vocês para sinalizar que ele está vivo e piscar a cada 1 segundo. Tá? Tem outras combinações aqui, como eu disse, não vou perder tempo ali em
discutir essa. Na configuração, a que eu acho mais útil é essa combinação aí, tá? E agora, para, então, ajustar hora, minuto e segundo, né, escrevam nessas posições de memória aqui, conforme está aqui a sinalização do mapa. Aqui. Então, um exemplo aqui, né, um ciclo de escrita no DS1338, né, seria imaginar a função escreve RTC. Então, simplesmente dá o start, escreveu slave address, então lá eu mostrei para vocês lá que a combinação é 0xd0 para escrever no chip. Selecione um endereço. Qual endereço? Bom, depende, né, do que vocês querem escrever, né? E escrevam um determinado dado, né, que vocês colocaram como argumento, né, na função endereço, o dado, e mandem um stop. Vejam, não tem delay, porque ele é uma memória. Para a leitura, é aquele mesmo esquema da leitura da memória, né? Eu dou um start, digo o slave address aqui, 0xd0. Eu estou dizendo que eu estou escrevendo em qual endereço? No argumento endereço. Dou um stop e um novo start, ou seja, dou um restart. Agora altero dizendo que eu quero ler o RTC, e aí então ele lê o dado cujo conteúdo eu forneci anteriormente, ou seja, ele vai ler, né, ou segundo, ou minuto, ou hora, dia da semana, dia, mês, ou até o próprio dado de controle. Né? Então ele dá um comando agora dizendo que ele quer lê uma determinada posição e manda 0xFF para sinalizar então para o RTC que ele não quer ler mais nada, dá um stop e retorna a leitura que ele fez. Certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, continuando aqui, né? Então, como eu falei para vocês, né, há duas maneiras de se trabalhar com a porta I2C, né? Uma delas é emulando, e aí eu deixei ali os exemplos ali, vou depois mostrar para vocês como trabalhar com isso. Seria então seria a utilização dessas funções básicas, tá? Mas não é o único jeito, né? Eu posso também utilizar depois, né, as funções do Qt. Só que antes de eu seguir isso aqui, eu vou fazer um adendo, né, um complemento aí aos circuitos de memória, né, aos dispositivos que precisam, para que eu faça uma operação de leitura ou escrita, eu tenho que fornecer, além disso, um endereço. Né? Então, dois exemplos que eu mostrei ali, né, seriam a memória e o próprio DS1338. A memória é para dizer aonde, em qual posição eu quero ler ou escrever, né? E no DS1338, qual argumento que eu quero ler ou escrever, segundo, minuto, hora, etc. Tá? Então, eu preciso dos ciclos, né, de interação entre o microcontrolador e o dispositivo periférico, eu tenho que fornecer além do slave address, o endereço, né, onde vai ser feita a operação e qual dado, né, que eu vou escrever ou que eu vou ler. Então, eu exemplifiquei no início dessa aula e na aula anterior, né, o uso da memória 24LC02, e eu falei para vocês, né, que essa memória 24LC02 era uma memória cuja estrutura era 8x8. 8 fios de endereço, 8 fios de dados. Tá? Então, ele tem pinos de A0 até A7 para endereço e D0 a D7 para dados. Tá? Então, ele precisaria só aí 16 pinos do microcontrolador. Pois bem, pessoal, esta memória, né, tem um jeitão ali para
se fazer a leitura ou a escrita, né? Então eu desenhei aqui de uma forma um pouco mais detalhada, né? O que seria uma memória 8x8, né? Então seria uma memória que eu tenho 256 combinações por causa das 8 entradas, né? E cada uma dessas combinações seria um vetor de bits, né? De 8 bits, ou seja, 8 flip-flops, né? Para cada caixa dessas aqui, eu teria dentro dela 8 flip-flops ali para armazenar os meus dados, né? Ou seja, se eu multiplicar o número de combinações, 256, vezes o número de flip-flops que eu tenho em cada combinação, eu vou chegar à conclusão que essa memória tem 2048 bits. Daí que vem o nome, né? Esse 2 aqui, né? Significa 2 kilobits, tá? É 2048 bits. Ok, pessoal? Ok, senhor. Muito bem. Se eu tivesse, então, uma memória física, como eu falei para vocês, né? Endereços de A0 a 7, barramento de dados de D0 a D7, 3 pinos aí do, de controle, né? E agora aqui que eu vi, né, que eu errei, né? 8 mais 8 mais 3 não é 21, tá, pessoal? É 19. O burro aqui errou aqui, a soma, tá? Desculpa aqui, tá? Depois eu arrumo aqui. Não é 21, é 19 pinos. E no caso da memória I2C, né? Então são 2 pinos aqui que eu vou utilizar. Então, esses pinos de endereçamento físico, né? Também utilizam a mesma nomenclatura que a 2, a 1, a 0. Tem que cuidar, tá? Isso aqui é o endereço físico do chip, não é o endereço lógico, seria um desses endereços aqui, tá? Tem que cuidar para uma coisa, outra coisa, tá? Quantos chips eu consigo colocar em paralelo, vamos dizer assim, né? Eu consigo colocar 8, né? Porque eu tenho aqui 3 pinos de endereçamento. Então, seria uma associação de memórias I2C, tá? Então, no caso, né, eu botaria na primeira memória a combinação 000, na segunda 001, etc., até a última, né, 111, né, para dizer, então, que eu posso interligar nesse mesmo barramento aqui 8 CIs tipo 24 MT02. Tá? Então, eu consigo fazer uma associação e o hardware é extremamente simples de se trabalhar. Ok? Já mostrei ali, né? Então, eu só repeti ali como escrever um byte, né? A sinalização, né? O timing, né? Que vai ter da memória, né? Então, o primeiro bloco de 8 bits é a que memória se destina, qual dessas aqui, né? Esse ou esse. O segundo é em que posição dentro do chip, né, eu quero escrever, ou seja, cada um desses chips aqui, né, cada um desses dispositivos tem internamente um arranjo desse tamanho, 256 posições de 8 bits, ok? Cada um desses CIs aqui tem aquela estrutura interna ali, certo, pessoal? Certo, professor. Muito bem. Então, eu digo em qual chip que eu quero, do 0 ao 7, em qual posição de memória eu quero, do 0 ao 255, e qual dado que eu quero escrever. Vai vir aqui o acknowledge para dizer que deu tudo certo, eu mando o stop, acabou ali a conversa. No caso da leitura, o processo, né, eu já mostrei, é parecido, né? Ele é um pouco mais extenso porque eu primeiro tenho que fornecer o endereço, mandar um restart e aí fazer a leitura. Se for um dado apenas, eu mando depois do dado um NAC. Se for mais de um caractere que eu quero ler, então o primeiro eu mando um ACK, no caso aqui eu sinalizei 3 bytes, né? Então o primeiro eu mando, desculpe,
O primeiro dado eu mando um ACK, o segundo dado eu mando um ACK, e o terceiro dado, que é o último, eu mando um NAC para dizer para a memória parar de incrementar o contador. Agora um detalhe importante, tá, pessoal? Esses exemplos aqui, todos os que eu apresentei até o momento, as memórias eram do tipo 24LC02, ou seja, é uma memória 8 por 8, 2048 bits. Mas tem a família de memórias aqui, ela é gigante, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho um chip chamado 24LC04. O que é essa memória? É uma memória 9 por 8, ou seja, ela tem 4.096 bits. Eu tenho por isso o 04 aqui, né? 4 de 4.096. Eu tenho, por exemplo, a memória 24LC08, seria uma memória 10 por 8. Ela tem 8.192 bits. E assim vai, tá, pessoal? Continua aqui, né? Cada uma dessas memórias aqui, ó, vejam, vai aumentar o tamanho do barramento de endereço, não de dados, né? O dados é 8 bits, mas os endereços aqui mudam. Bueno, se o barramento de endereço muda, pessoal, este timing aqui vai mudar também. Vocês entenderam por qual razão, pessoal? Não. Porque eu tenho que fornecer mais informação de endereço. Neste aqui, como está aqui um quadradinho, esse quadrado tem tamanho 8 bits, o número que cabe aqui dentro é de 0 a 255. Se eu tenho uma memória de 9 por 8, em vez de eu ter de 0 a 255, eu tenho de 0 a 511 combinações de endereço. Se eu tenho uma memória 10 por 8, ela vai do endereço 0 até o 1023. Então tem muito mais informações do que só que caberiam só em 8 bits. Né? Por isso que aqui tem 9 bits, aqui tem 10 bits, aqui tem 16, 17 e assim por diante. Ficou claro isso? Sim, agora sim. Então, o que vai acontecer com o timing, ó, pessoal? Eu vou comparar aqui, ó, 24LC02 tem 8 bits de endereço. Então, como é que fica? Start, o slave address, o acknowledge, um endereço de 8 bits, porque ela é de 8 bits, um acknowledge, o dado e aí o resto segue igual. Se for uma 24LC08, que ela usa 10 bits para endereçamento, então o que vai acontecer? Eu vou mandar o start, o slave address, o acknowledge, isso é tudo igual. Agora, o meu endereço é 10 bits. Como 10 não cabe em 1 byte, né, eu vou dividir isso em 2 pedaços. Os 2 bits mais significativos eu mando primeiro. Aí o que aconteceu com os outros 6? São don't care. Recebo o acknowledge, mando os 8 bits menos significativos, recebo o acknowledge e depois de 0 a D7 e o restante é igual. Ficou claro? Sim. Se for uma memória 24 LC 1024, ela tem 17 bits de endereço. 17 não cabe em 8, 17 não cabe em 16, em 2 bytes. Ela vai precisar de 3 bytes para formar o endereço. Mas o resto é igual. Ó. Eu dou o start, eu forneço o slave address, aí eu mando o A16, o 17º bit, o mais significativo, e os outros 7 que estão aqui são don't care. Recebam acknowledge. Aí eu mando os, agora, 8 bits mais significativos dos restantes dos 17. Recebam acknowledge, depois agora eu mando os 8 bits menos significativos. Recebam acknowledge, mando o dado e segue o resto. Então vai mudar, ó, pessoal, é apenas no endereçamento, né? Quando a memória tiver mais combinações de endereço, quando a memória for maior. Tá claro isso, pessoal? Sim. Agora sim, professor. Muito bem, meus queridos. Do IO Expander eu já comentei ali a escrita e a leitura, né? Então agora vamos imaginar, né, que eu implementei as funções de escrita e leitura aqui e vou, por exemplo, montar
um display, um cronômetro, né? Igual a esse aqui opa, que eu mostrei aqui para vocês. Igual a esse circuitinho aqui que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Então, como é que eu faria isso, né? Utilizando isso aí que a gente está discutindo? Bom, eu tenho que fazer a minha tabela de decodificação, isso aí é igual, já mostrei isso aqui para vocês, né? 0x40 é o número 0, 0x79 é o número 1, etc. 9 é o 0x10. Se eu quiser escrever em hexadecimal, sugestões das outras letras seriam essas aí. E agora? Bom, eu vou implementar as funções do I2C, I2C start, stop, escreve byte, lê byte e o I2C init ali, né? As 5 funções básicas do I2C. Agora eu vou implementar também, eu quero escrever no display, né? Então eu vou implementar também a função PCF8574A, por exemplo, né? Que seria este Czinho aqui, seria, por exemplo, o A. Write, porque eu quero escrever, né? Não quero ler no PCF, eu quero apenas escrever no PCF. O que eu tenho que fornecer? O slave address do chip, né? Então depende aqui do hardware, né? Como é que eu ligar aqui os pinos, né? Nesse caso aqui o A2 é 0, o A1 é 1 e o A0 é 0. Ok, pessoal? Ok, senhor. Muito bem. A tabela aqui contando os números, né? Aqui eu já fiz uma tabela em hexadecimal, né? E agora, então, o meu programa principal, vou declarar aqui uma variável de contagem aqui, K, né? Inicializo ela com 0. Chamo o I2C init, né? Para que ele vai fazer isso? Para inicializar o estado do barramento I2C. E agora, então, né, a seguir, né, opa, me perdi aqui, pessoal, desculpe. E agora, então, seguindo aí a contagem, né, então eu vou ficar dentro do loop ali, né, mandando um dado lá para a porta PCF. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu escrevo agora no display, né, PCF 8574A, write. Primeiro é o slave address, aí eu tenho que ver, né, depende do meu hardware. O slave address é 0111 e o estado dos pinos A2, A1 e A0. Então, no circuito ali eu liguei 010, para não sempre pensar que é tudo zero, né? Então, botei 010. E a opção de escrita, né? Esse último bit é 0 também. Então, se eu for olhar que número que dá isso aqui, dá o número 0x74. Está aqui o argumento da função. Logo a seguir, o que eu quero escrever no display, né? Então eu puxo da tabela lá o número que eu quero, né? K é o contador que eu estou utilizando, né? No início K é 0, ele vai mandar então a constante 0x40, que corresponde ao número 0 em hexadecimal, 0 no display de 7 segmentos. Aí eu incremento o contador, né? Enquanto a contagem não chegar a 16, eu vou fazer uma contagem hexadecimal. Continua. Né? No caso, quando chegar a 16, eu zero o contador e torno a repetir. E depois, Professor, delay. desculpa, Sim, tá uma diga. barulheira aqui em casa, eu não consegui entender direito. No Uhum. caso, ali onde tu botou 0x74, é porque tu tá acessando, digamos, que o terceiro PCF 8574A. Exatamente. Ah, tá. Por que eu fiz dessa forma? Porque me deu vontade de desenhar o circuito dessa Ah, forma. não, tranquilo. Até é melhor para saber que tu tá acessando mais de um. Pode acessar mais de uma tela ali. Exatamente, tá? Então, no caso aqui, né, eu decidi, né, que eu estou querendo escrever nesse cara aí, né, que como tu mesmo disse, é assim, né, seria o terceiro, né, começaria no 0 e terminaria na combinação 7, né, certo? Isso, professor. Muito bem.
Como é que seria, então, a implementação, né? Eu já mostrei ali, né, anteriormente, né? Mas, então, é essa função aqui que eu estou me referindo, né? PCF write, né? Seria isso aqui, né? Dá o start, escreve o slave, manda o dado e manda o stop. Acabou. É curto e grosso, assim, tá? A implementação aí usando as funçõezinhas aquelas ali que eu passei para vocês. Próxima aula eu vou mostrar daí com exemplos. Eu decidi que eu vou primeiro mostrar tudo, depois eu vou simular com vocês. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bom, como eu disse, né, então tem um jeito de trabalhar emulando, né, que é o que a gente vai fazer porque o Proteus não tem o recurso da porta implementada, mas, né, porém, né, o Cortex em si, ele tem essa porta, né, então se a gente tem o CI físico, né, eu posso então me utilizar das funções, né, da porta I2C que o Cube permite que eu faça. Então, eu vou mostrar agora como que a gente trabalha com esses recursos do microcontrolador, tá? Se vocês forem olhar, né, eu vou mapear, né, a porta emulada e a porta física nos mesmos pinos do microcontrolador, tá? Então, agora imaginando, né, então que eu vá utilizar a porta física, né? Bom, primeiro eu tenho que inicializar a porta, né? Então eu vou lá no Cube lá, né? E vou então configurar lá a porta para funcionar como barramento I2C. Então tem um menu, está escrito conectividade, cliquem nele, né? E aí escolham qual é a função que vocês querem, tá? No caso aqui, nestes pinos aqui de I2C, os pinos PB7 e PB6, eles estão mapeados na porta I2C1. Tá? Ela tem uma segunda porta, o I2C2 também pode ser utilizado. Quando vocês chamarem, quando vocês selecionarem isso aqui, tá? Ele vai abrir um novo menu ali para vocês, tá? E vai mostrar, tá? Que no caso a porta está desabilitada. E aí então vocês cliquem em Enable ali para habilitar a porta, tá? Uma vez habilitada a porta, vai abrir um menuzinho embaixo. Basta que vocês verifiquem, né? Esse é o default, mas se não tiver, né? Selecione isso dessa forma. Speed Mode igual ao Standard, aí vai aparecer lá que a velocidade é 100 kilobits por segundo e que o slave address tem tamanho de 7 bits. É só isso que tem que fazer, tá? E aí está configurada a porta. Pois bem, feito isso, né, o Cube vai gerar para vocês basicamente três funções que são para mim são as mais importantes, que são o ROI2C init, o Master Receiver e o Master Transmit. Com essas três vocês conseguem implementar operações com qualquer dispositivo que não tenha registrador, ou seja, com o PCF 8574, basta estas três funções. Se o dispositivo for um dispositivo que tenha registrador, e aí então eu exemplifiquei dois exemplos, as memórias e o RTC. Então, se tiver um registrador ou tiver que fornecer um endereço, então o Cube gera essas duas funções aqui para vocês. São as funções, ele considera qualquer coisa que tenha registrador como sendo uma memória. Então, ele criou aqui as funções ROI2C Memory Read e ROI2C Memory Write. Tá? No caso, eu uso o meu read e o meu write para ler e RTC, escrever no SD card também? No SD card, RTC. a memória I2C qualquer, né?
E Sim, sim. no RTC, em outros dispositivos que eu vou... Qualquer dispositivo que tenha registrador, por exemplo, tem um sensor de temperatura chamado LM75, né? Então, tu vai configurar ele em várias posições de memória, então ele vai usar, ele é um sensor de temperatura, mas tu vai considerar ele como sendo memória. Não é O memória. 75, esse LM75 é aquele azulzinho, né, professor? Ou não? É um que é digital, né? É digital. Ele é Não, I2C. Não sei por que tu tá falando que é azulzinho. Não... não, é que acho que eu tenho um com encapsulamento é Pois é, azulzinho, pois é, pois é, mas que é temperatura e umidade. não, esse é outro. Esse aí é Ah, o, então eu tô confundindo. esse é o SHT alguma coisa. Esse aí mesmo, eu sei que esse é Ah, digital, né? não, 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 mas não é esse. Esse usa um outro protocolo chamado UnWire. Nós vamos fazer um trabalho com isso aí também, tá? Legal. Mas não, o LM75 é I2C. Em geral, o invólucro dele é preto, né? É epóxi. E, bueno, sendo então um dispositivo que tem registrador ou que tenha um endereço que você tem que fornecer além da operação, então as funções do Cube são I2C mesmo. Se o dispositivo é direto, você diz, eu quero escrever o valor X, eu quero ler o valor X, aí então é master receive e master transmit. O master está lendo ou escrevendo alguma coisa. Ficou claro isso, pessoal? A distinção entre um e outro? Sim, Muito bem. Então, como é que eu uso isso no PCF 8574? Bom, as funções master transmit e master receive têm a mesma estrutura, tá? Então, exemplificando isso aqui na porta aqui, né? Eu quero escrever um número. Então, eu estou dizendo que eu quero escrever só um número. Então, o size, né? O tamanho do campo que eu quero usar para escrever na função master transmit é 1, tá? Bom, quais são os argumentos, então, que eu uso aqui na função RAW I2C master transmit? Qual porta que eu estou utilizando? Pode ser I2C1 ou I2C2. Qual é o slave address que eu estou utilizando? Ó, lembram o endereço 0x70, por exemplo, se for 000 aqui. Eu vou fornecer um ponteiro que vai me passar para a função um vetor de valores que eu quero mandar. No caso, o vetor aqui é de um único valor só. Eu informo quantos valores eu vou passar por esse vetor. No caso aqui, eu vou passar um. E o tempo que eu espero que essa função vá durar para mandar, então, esse dado. Se for um aqui, tá, é alguns microsegundos. Então, se eu botar um aqui em milissegundo, ele fez isso aqui dezenas de vezes. Ficou claro isso, pessoal? sim, professor. Muito bem. Então, como é que eu mando ali o número 0 ali para o PCF 8574 para esse aqui agora com os 3 bits iguais a 0. Quero mandar o número 0 para esse aqui que está no endereço 70. Então eu vou fazer RAW I2C init para inicializar a porta I2C e RAW I2C master transmit, vou dizer que é esta porta que eu estou utilizando, o endereço do PCF 8574 0x70. Qual o valor que eu vou mandar? Então, eu declarei aqui uma variável, ó, char.dat, com o valor 0x40, para dizer que é o número 0 para o display. Então, eu botei aqui um casting só para tirar o warning, tá? Porque ele espera que o ponteiro seja um ponteiro para um unsigned int de 8 bits, e aqui eu declarei como char. Então, eu passo o endereço de DAT, digo que é um valor único só que eu quero escrever, só quero escrever o 0, e espero 1 milissegundo. Um único comando vai escrever o número 0 aqui nessa porta.
Tranquilo, pessoal? Tranquilo, senhor. Se eu quiser fazer um contador, né? Então, para encerrar aqui, né? Se eu quiser fazer um contador, basta eu substituir lá o exemplo que eu dei, né? Por esse aqui do ROI 2C Master Transmit, a porta I2C, o endereço da porta, 0x70. Agora eu vou passar o endereço de tab, que é a tabela que tem os números, né? Cujo índice é o contador aqui da variável K, que eu estou trocando, né, a cada segundo. Digo que é um único valor de tab e aguardo no máximo 1 milissegundo para ele fazer e retornar. Incremento o valor de K, verifico se K é 10, se for 10, volta a 0, e aí espero um segundo. Ou seja, eu vou fazer um contador agora só de 0 a 9, não vou fazer um contador de 0 a F. Certo, pessoal? Certo, professor. Certo, senhor. Muito bem, meus queridos. Então, por hoje, aí, para não ficar muito pesado aí, tá? Vamos ficar por aqui. Tá bom? Tá bom, senhor. Obrigado pela aula. Eu que agradeço a É. paciência de vocês aí.